Ele chegar e dizer que eu estou em aula lá no... Boa noite, turma. Hoje iniciamos nossa disciplina de meios de contraste, se dando seguimento às aulas no acesso remoto, do ensino remoto. Todo esse conteúdo ele vai estar também disponível na plataforma, caso alguém queira receber por e-mail, WhatsApp, posteriormente, quem sabe até colocar no YouTube para facilitar a visualização de vocês. Os que não podem estar assistindo ao vivo, caso fique com alguma dúvida ou queira alguma orientação, pode me procurar no WhatsApp, no e-mail, vou deixar também os contatos no final da aula. E também vou enviar para o portal do CETEP, para o nosso site, para a nossa plataforma, conteúdos, tanto os slides como também apostilas, conteúdos. Vou manter vocês sempre municiados de conteúdos sobre essa disciplina de meios de contraste. Então, para começar, eu queria fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Iago Stefano Brito da Silva, pode chamar de Iago Brito. Eu sou técnico em radiologia, me formei no antigo CEPROVA no final de 2014, na segunda turma de radiologia aqui de Açu. Tem algumas capacitações, as principais são em radioterapia, em tomografia, em radiologia digital. Eu trabalho na Clínica Viver aqui em Açu, serviço particular com radiologia digital. Trabalho também na UPA de Açu, também com radiologia digital, e trabalho na Prefeitura de Itajá com radiologia convencional, né, com processo químico. Estou fazendo faculdade de Biologia, sou palestrante, já palestrei nos maiores eventos do Brasil, em várias cidades diferentes, até eventos internacionais. Sou pesquisador, escritor, tenho alguns artigos publicados, inclusive na revista do CONTER, na revista de artigos Akiri e Reutger. Eu tenho 2 artigos publicados nessa revista, além da revista Encontro X, e sou autor de um livro, Radiologia em Foco, Perguntas e Respostas Comentadas. Eu sou coautor desse livro, que é um livro onde nós falamos sobre perguntas e respostas voltadas para concurso. Depois, quem quiser, eu posso até mandar. Licença. Oi. Você tem página no Instagram do Radiologia em Foco? Não, no Radiologia em Foco nós temos no Facebook. Nós temos a página e o grupo no Facebook. No Instagram nós temos uma página, mas a gente deixa atualizado no Facebook mesmo. Mas quem quiser alguma página para estudar no Facebook, eu indico Você Radiologista. É só procurar lá, é de um médico radiologista, amigo meu, conhecido João da Bahia, então pode procurar. Você Radiologista é uma página que eu indico. Sou membro vitalício imortal da Academia Independente de Letras e sou administrador do grupo Radiologia em Foco, que é o maior grupo sobre radiologia no Facebook. Nós temos grupos no WhatsApp, grupos no Facebook também. E sou professor e supervisor de estágio, além de coordenador do curso de radiologia no CETEP. Então, para abrir a nossa aula, a nossa disciplina de meios de contraste, eu queria abrir com essa frase, com essa mensagem que diz: se você já está aqui, faça o que veio fazer. Então, seja você que está assistindo ao vivo, ou seja você que está assistindo posteriormente no YouTube, na plataforma, no WhatsApp, já que você se propôs a assistir, já que você está aqui, faça o que deve ser feito, preste atenção, participe. Já que você tirou esse momento para você, então curta ele, aproveite ele, que vai ser muito importante. Então, como eu falei, nós vamos começar agora a disciplina de meios de contraste. É uma disciplina que traz um conceito novo, é muito diferente do que tem visto durante o curso. Então, para começarmos, o que são meios de contraste? Meios de contraste são algumas substâncias que são utilizadas em alguns tipos de exames específicos. Então, aqui nós já temos um conhecimento. O meio de contraste, ele não é utilizado em todos os exames da radiologia. Ele é utilizado em alguns exames específicos. Para quê? Para permitir uma melhor avaliação, um melhor estudo de determinadas estruturas. Estruturas essas que no exame de radiologia convencional não é possível se visualizar. Exemplo, na direita da nossa imagem, nós temos uma radiografia de abdômen, mas uma radiografia que está um pouco diferente.
Numa radiografia de abdômen convencional, num raio-x de abdômen normal, nós conseguimos ver um pouco do estômago, um pouquinho lá em cima da bolha gástrica, do intestino grosso, dos cólons, do transverso, ascendente, mas a gente não consegue visualizar de maneira perfeita eles, porque eles são muito radioopacos, eles não conseguem aparecer são muito radiotransparentes, eles não conseguem aparecer com tanto destaque na imagem. Então, nesses casos, são utilizados um meio de contraste. Esse meio de contraste vai entrar na estrutura e vai conseguir dar um destaque, vai deixar aquele órgão, aquela estrutura mais visível. Então, o exame contrastado, ele serve para evidenciar, para deixar mais claro, mais visível determinada estrutura para o médico poder estudar e aí possivelmente dar um melhor diagnóstico para o paciente. Isso é utilizado, como nós vamos ver, tanto nessa disciplina como na próxima, que é a de exames contrastados, a importância desse tipo de exame e que nem tudo é possível, nem toda parte do corpo humano é possível se estudar em raio-x, em tomografia e até mesmo em ressonâncias magnéticas. Então, em alguns casos, o médico vai precisar colocar um meio de contraste no paciente para que esse contraste ele haja naquela região e aí sim, posteriormente, seja realizado o exame e que o médico ele possa estudar melhor aquela estrutura. Então, o meio de contraste é isso, é uma substância que vai ser administrada, que vai ser colocada em determinado órgão, em determinada estrutura e vai servir para uma melhor visualização do mesmo. Mas quais são os objetivos disso? Então, o meio de contraste, como a gente já aprendeu no primeiro slide, ele é uma substância, nós vamos estudar que tipo de substâncias são essas também, e é utilizado na radiologia com o objetivo de permitir uma suficiente diferenciação entre estruturas vizinhas. Nosso corpo, ele é repleto de sobreposições. Ou seja, nós temos uma estrutura em cima da outra. Nós temos a pele, nós temos a parte óssea, a parte muscular, a parte venosa, nós temos nossos órgãos. Então, tudo isso está colocado um próximo ao outro, um em cima do outro, e alguns deles têm uma densidade muito parecida. Então, para evidenciar alguns órgãos, é necessário utilizar um meio de contraste. Outro exemplo, nós temos aqui na imagem uma ressonância magnética da cabeça, onde é possível ver, sim, a parte óssea de carota craniana, mas foi utilizado um meio de contraste para evidenciar a parte venosa, a parte de vascularização da região. Então, o meio de contraste vai servir para isso, para evidenciar, para dar um destaque a determinada estrutura. Mais um exemplo aqui, nós temos à nossa esquerda exames sem a utilização de contraste. Então, como vocês podem ver, é possível estudar algumas estruturas? Sim, é possível estudar algumas estruturas. Mas é possível estudar todas? Não. Então, se o médico ele quiser um estudo da parte, por exemplo, venosa, da parte vascular, que é esse caso, o médico ele vai administrar, a gente vai estudar sobre isso de quem administra também mais na frente, enfim, mas vai ter uma administração de uma substância. Que substância é essa? Um meio de contraste. O meio de contraste ele vai percorrer esse órgão, essa estrutura, e posteriormente será realizado o exame. À nossa direita, nós temos um exame utilizando um meio de contraste. Então, veja a diferença dos exames da nossa esquerda para a nossa direita. Iago, quais exames são necessários para se utilizar um meio de contraste? A gente vai acabar estudando isso mais à frente, mas, como eu estava falando, algumas estruturas elas não precisam de contraste para serem visualizadas. Por exemplo, ossos. Por isso que na radiologia convencional, de maneira geral, pouco se utiliza o contraste. Por quê? Para estudar osso, para estudar fratura, o osso ele é hiperdenso, ou seja, ele tem muita densidade. Então, ele aparece com facilidade nos exames por imagem. É por isso que com o estudo ósseo você não precisa de um meio de contraste, porque o osso por si só, ele já tem o seu contraste, já é hiperdenso, ele já consegue aparecer bem na imagem. Por outro lado, a questão de veias, de artérias, de alguns órgãos específicos que eles não aparecem tão evidentes nos exames por imagem, aí sim vai se utilizar um meio de contraste. Para quê?
para o meio de contraste entrar na região, entrar na estrutura, e aí sim gerar uma evidência melhor para um estudo médico. Mais um exemplo, aquele exemplo que nós vimos lá no primeiro slide da aula. Nós temos uma radiografia de abdômen. À nossa esquerda, nós temos uma radiografia de abdômen sem contraste, onde nós conseguimos estudar algumas estruturas, nós conseguimos estudar toda a parte óssea, a parte anatômica de alguns órgãos, mas, por exemplo, o intestino grosso do paciente é impossível se estudar, porque ele não tem densidade suficiente para aparecer na imagem. A gente consegue ver um pouco de gases, um pouco de fezes, mas o médico ele não vai conseguir estudar de maneira completa, de maneira específica. Então, o que é feito? É administrado um meio de contraste. A gente vai estudar depois que, por exemplo, nesse exame vai ser administrado um contraste chamado sulfato de bário, e pode ser administrado, nesse caso, via retal, mas a gente vai estudar toda essa parte nas próximas aulas. Então, o meio de contraste ele vai ser administrado, vai ser colocado no paciente, e aí sim, posteriormente, vão ser feitos exames, radiografias, tomografias e até mesmo ressonância. O contraste, nesse caso aqui, ele se espalhou por todo o intestino grosso do paciente. A gente consegue ver o colo ascendente, o colo transverso, toda a região até mesmo do reto do paciente. E o médico ele vai conseguir estudar toda essa estrutura com maiores detalhes. Então, o meio de contraste ele vai servir para isso, para evidenciar, para deixar aquela estrutura muito característica para ser possível o médico estudar e dar o diagnóstico. No caso, esse com contraste foi porque ele quis ver mais detalhado, mas se fosse outra, conseguiria ver com a primeira, né? Isso mesmo. Então, um exemplo. O médico ele quer estudar a parte óssea, suspeita de fratura, né, na bacia, na articulação coxofemoral, no quadril. Ele precisaria pedir um exame contrastado? Não. Por quê? Porque a estrutura óssea, por si só, ela é visível. Mas, nesse caso desse exemplo, o médico ele não quer estudar a parte óssea. Ele quer estudar a parte do intestino grosso do paciente. Inclusive, a gente vai estudar esse exame. Chama-se enema opaco ou enema baritado. Então, esse exame de enema opaco, que é o que nós estamos vendo na imagem, o médico ele estuda todo o intestino grosso do paciente. Então, veja que no colo transverso, o meio de contraste ele não conseguiu se espalhar como no colo ascendente, como no descendente. Veja que no colo transverso, atravessando no meio aqui, não sei se vocês conseguem ver a seta, mas é mais ou menos aqui, veja que não, o meio de contraste ele não se espalhou. Então, o médico entende o quê? Possa ser que nessa região tenha algum tipo de obstrução. No caso aqui, esse exame é de uma criança, certo? Criança indo para a adolescência, aqui não é um adulto ainda. Então, o médico ele vai conseguir estudar anatomicamente, fisiologicamente, toda essa estrutura do intestino grosso. Coisa que num exame sem contraste não seria possível. Indo um pouco sobre, depois dessa introdução, que nós já aprendemos que o meio de contraste, ele não é utilizado em todo o exame da radiologia, ele é utilizado em alguns exames específicos. Essa avaliação de qual exame vai ser utilizado cabe ao médico, mas basicamente o que o médico ele não consegue ver num raio-x ou numa tomografia normal, sem contraste, ele pode solicitar que seja colocado um contraste na região, e aí ele vai poder visualizar melhor. Então, um pouco sobre a história. História é muito importante, e a história da radiologia é fantástica. Então, vocês vão ver nas disciplinas que eu dou, além dessas de meios de contraste, exames contrastados, eu dou radioterapia, tomografia, ressonância, enfim, algumas disciplinas eu sempre vou tentar falar um pouco sobre a história específica daquela disciplina. Então, eu vou falar um pouco sobre a história de como evoluiu o meio de contraste. Então, o meio de contraste, um exame por contraste, evoluiu desde 1896. E aí, o que foi que aconteceu em 1896, para ser uma data tão específica? Em 1896, já foi isso mesmo, parabéns para quem acertou, a descoberta do raio-x, né?
Então, 1896 foi a descoberta do raio-x, apesar de que os estudos eles já aconteciam já há alguns anos, mas de maneira oficial, e a partir daí começou-se a se ter muito uso do raio-x para diversas coisas, e muitas coisas aleatórias, como vocês estudam aí, vocês veem na internet, na Secretaria de História da Radiologia, em publicações, em postagens, radiação X sendo utilizado para concursos de coluna, para ver quem era a mulher que tinha a coluna mais bonita, mais ereta, ou para fazer, após uma madame comprar um salto, para ver como o pé dela ficava no salto, eram feitas radiografias utilizadas em circos. Por quê? Isso hoje nós sabemos que não é bom, muitas pessoas tiveram danos por isso, mas na época não se tinha noção desse tipo de situação, desses danos que o raio-x poderiam causar. Então, muita coisa aleatória foi feita utilizando a radiação e que tiveram muitos malefícios, mas também muitas dessas aleatoriedades, dessas situações, causaram descobertas que foram fundamentais para a evolução da categoria, para a evolução da radiação, para a evolução do exame. Então, essa evolução começou desde 1896, quando Reichstag e Lindenthal introduziram uma mistura de bismuto, chumbo e bário em uma mão amputada de um cadáver. Então, veja só que aleatoriedade. Duas pessoas, eles introduziram a mistura de bismuto, chumbo e bário na mão amputada de um cadáver. E após isso, após essa introdução dessa mistura, desses componentes, colocaram uma exposição a raio-x, como diversas outras foram feitas. E, para surpresa, após essa substância ser administrada no paciente, eles conseguiram ver as veias do paciente, coisa que não era possível. Então, realizou-se a primeira angiografia. Tudo que é angio é relacionado à veia. E tudo que é grafia é relacionado a registro, a escrita, a estudo. Então, angiografia é o estudo das veias. E eles acabaram de maneira aleatória, após diversos experimentos, descobrindo que se colocando algumas substâncias misturadas na veia de um paciente e depois expondo ele à radiação X, era possível estudar não somente os ossos, mas como também a parte venosa daquele paciente. Então, isso foi uma evolução muito grande que abriu muitas portas e muitas possibilidades do que nós usamos até hoje. Anos e anos de pesquisas, de experimentos, de erros, de acertos, e a partir de 1933 que foi desenvolvido os novos meios de contraste. E só por volta de 1950 chegou-se um meio de contraste derivado da amina, ou seja, um meio de contraste mais seguro, com menor toxicidade. Porque o exame em cadáver foi bom, foi possível se descobrir que era possível se estudar as veias do paciente, legal, bacana. Mas o exame ele tem que servir para estudo de pacientes vivos. E a partir do momento que a gente administra, que a gente coloca uma substância de fora para dentro do corpo do paciente, é muito importante que essa substância ela tenha uma baixa toxicidade para que aquele paciente ele não morra, para que aquele paciente ele não tenha prejuízo, que o exame ele valha a pena ser feito. Então, essa evolução de ser utilizada substâncias com menor toxicidade, principalmente os derivados da amina, em alguns casos, acabou gerando uma grande evolução também. Essa evolução de conhecimento e materiais apresentou resultados somente na década de 80, onde também começou-se a se ter a evolução na radiologia em si, a gente deixando um pouco mais aquela radiologia arcaica e indo já para a parte digital, onde se tem uma qualidade de imagem ainda melhor. Então, como vocês podem ver, a radiologia digital no mundo ela começou a crescer a partir dos anos 80. Nós estamos já passando de 2020 e os equipamentos de radiologia digital chegaram aqui agora, né, recente, aqui que eu digo em Açúcar. Então, para vocês verem como também o estudo, a tecnologia, ela demora a chegar e o quanto é importante a gente estar atualizado.
Mesma coisa, a gente viu que desde 1896 já tem experimentos sobre isso, e só mesmo a partir de 1950 foi que o exame ele passou a, entre aspas, valer a pena, ser possível ser feito sem causar tantos danos ao paciente. A toxicidade e reações alérgicas são os principais fenômenos indesejáveis quando se utiliza o meio de contraste, principalmente aqueles meios de contraste à base de iodo. A gente vai estudar sobre que tipo de substâncias são essas, né? Quais são os tipos de meios de contraste, que basicamente nós temos três. Nós temos o sulfato de bário, uma evolução daquilo que nós vimos na parte de história utilizado lá em 1896, então ainda nós temos um sulfato de bário utilizado até hoje. Nós temos meios de contraste à base de iodo, que são os mais comuns utilizados hoje em dia, nós temos o iodo, e nós temos também um terceiro meio de contraste chamado gadolínio, que é um meio de contraste específico utilizado nos exames de ressonância magnética. Então, basicamente, nós temos contrastes à base dessas três substâncias e nós vamos estudar bem específica cada uma delas. Voltando ao assunto, que é a questão do... Nós estamos falando do iodo, né? O iodo ele tem dois tipos. Existe o iodo iônico e o iodo não iônico. A gente vai acabar estudando isso mais na frente também e vendo que o iodo não iônico já é uma grande evolução, causando bem menos alergias e possíveis danos ao paciente, tornando hoje um exame com contraste bem mais seguro do que um dia já foi. Então, o meio de contraste permite isso, uma diferenciação entre estruturas. Estruturas que tenham densidades parecidas, estruturas que tenham muita sobreposição, estruturas onde o médico ele não consegue estudar de maneira muito nítida nos exames por imagem. Então, para isso, ele pode pedir um exame utilizando o meio de contraste. Uma vez que o contraste dentro da estrutura, vai conseguir dar uma melhor definição na imagem dos exames radiológicos, seja em humanos ou também em animais. Então, os exames contrastados podem ser utilizados tanto em humanos quanto em animais. Posteriormente, a gente vai ver isso também em alguns slides. Então, a gente já aprendeu até agora algumas coisas importantes. Primeiro, nós aprendemos sobre os meios de contraste, que são substâncias utilizadas em alguns exames específicos da área da radiologia e que servem para quê? Para dar um destaque, para dar uma diferenciação em determinadas estruturas. Então, é muito importante que esse tipo de meio de contraste ele satisfaça alguns pontos, alguns princípios, para que não cause dano ao paciente. Primeiro, a questão da baixa toxicidade, que é o que nós estávamos falando lá no começo. É muito importante que essa substância, ao entrar no corpo do paciente, ela não gere dano ao paciente. O paciente ele consiga realizar o exame com o menor dano possível, com a menor quantidade de reações alérgicas possíveis. Até porque nós estamos colocando uma substância de fora para dentro num paciente. Então, tem que ter baixa toxicidade para evitar efeitos alérgicos. Fácil administração. O que é administração? É como o meio de contraste entra no paciente. Nós vamos estudar também daqui a pouco essa questão da administração do meio de contraste. Fácil administração. Como esse meio de contraste entra no paciente? Então, também não é válido, não é aceito que a forma desse contraste entrar no paciente seja extremamente dificultoso ou que cause lesões irreversíveis ao paciente. A forma que o contraste entra no paciente também é muito importante. E tudo que entra tem que sair. Então, esse meio de contraste também tem que ter uma fácil eliminação. Após a realização do exame, normalmente é orientado ao paciente a beber muita água antes e depois, para ajudar, a gente vai estudar isso mais na frente, principalmente na segunda aula, como esses meios de contraste eles são eliminados. Normalmente, nas primeiras 24 horas, já não tem mais nenhum resíduo desse meio de contraste no paciente. E, obviamente, fornecer o contraste adequado. Então, baixa toxicidade, ou seja, não gerar muito dano e alergia alérgica ao paciente. Fácil administração. O meio de contraste tem que entrar no paciente de maneira relativamente fácil.
A gente vai ver que na prática, em alguns exames, não é bem assim. Mas faço também a eliminação, meio que esse contraste ser expelido, vai sair do paciente. E, obviamente, fornecer o contraste adequado, fornecer a diferenciação naquela estrutura da maneira que o médico queira. Exemplo aqui de outro exame, na minha esquerda, onde tem o asterisco aí sem contraste, nós temos uma tomografia do cérebro, uma tomografia computadorizada, corte axial, onde nós conseguimos ver, eu não sei se vocês conseguem ver aqui a seta, mas vamos lá. Nós temos um corte axial do cérebro do paciente, um corte transversal, num exame sem contraste. Você consegue ver a seta que eu estou botando? Estou conseguindo. Ah, ótimo, para mim é melhor. Então, nessa parte branca, a gente vai estudar isso principalmente em tomografia. A parte branca é a parte hiperdensa, ou seja, ela tem muita densidade. E essa parte branca é a parte óssea, a parte da carlota craniana. Já aqui dentro do cérebro... Por isso fica bem... Oi? Por isso fica bem visível. Por isso que fica bem visível. É por isso... branco, né? Branco. Isso mesmo. É por isso que quando a gente faz um raio-x normal, o osso aparece branco. Vocês já se pararam para perguntar por que o osso aparece branco numa imagem de raio-x? Porque quando a gente faz um raio-x, o osso aparece branco. Porque o osso, ele é hiperdenso, ele tem muita densidade, ele é duro. Então, como ele é hiperdenso, a radiação ela não consegue atravessar com tanta facilidade. É por isso que o osso no exame radiológico ele aparece branco, porque ele aparece com muito destaque, com muita densidade. Já dentro do cérebro, nós temos a chamada de massa cinzenta, massa encefálica. Por que massa cinzenta? Porque ela é cinza. Então, ela é chamada de isodensa. Tudo que é isodensa é trabalhado num tom de cinza, porque ela tem uma densidade média. O que é muito branco, hiperdenso, densidade alta. O que é cinza é o meio termo, é isodensa, que é a densidade cinza. E nós temos também o que é chamado de hipodenso. Hipo, pouco, denso de densidade. E o que é hipodenso? É o ar. Por isso que numa radiografia de tórax, os pulmões aparecem bem pretinhos. Porque a gente pede para o paciente, na radiografia de tórax, respirar fundo e segurar, fazer a apneia, encher o peito de ar. Para que os pulmões deles fiquem cheios de ar, o ar na imagem vai aparecer preto, vai preencher todo o pulmão do paciente, e aí a parte dos arcos costais vão aparecer branco, que são as costelas, e o coração e outros órgãos vão aparecer cinza, isodensos, e o médico vai conseguir ter todo um contraste na visualização da estrutura. Voltando aqui para o nosso exemplo de tomografia. Então, nós temos na parte branca aqui a carlota craniana, aparecendo bem branca, bem hiperdensa. Aqui dentro, na região encefálica, nós temos o cérebro, que aparece cinza, né, isodenso, e veja que nessa região aqui, a gente consegue ver uma massa num tom de cinza escuro. O médico, ele consegue ver, mas para ver com precisão, o que é que ele pediu? Passou uma tomografia computadorizada com contraste, que é aqui no lado, na nossa direita. E veja que o meio de contraste, ele se espalhou na região, dando melhores definições cerebrais. Então, veja que aqui a gente vê basicamente só uma massa cinzenta, aqui à nossa direita a gente já consegue ver uma melhor definição. O contraste está fazendo o quê? O que a gente estudou, entrando na região e dando um destaque. E veja que onde a gente tinha uma parte cinzazinha, o contraste, ele arrodeou e não conseguiu entrar, formando um círculo, ou seja, um tumor, certo? Pelo formato dele aqui, pode ser um tumor benigno. A gente vai estudar melhor formatos de tumor em radioterapia, mas pelo formato, por estar bem circular, provavelmente é um tumor benigno. Pode ser maligno também, tem que ser feito alguns exames, se for maligno é câncer. Mas tem que ser feito alguns exames para comprovar. Se for benigno, cirurgia, certo? Então, o meio de contraste, ele vai entrar na região e dar maiores evidências a estruturas que num raio-x, ou numa tomografia, ou numa ressonância, ele não é possível se ver. O meio de contraste entra na região e dá um melhor destaque na imagem. Outro exemplo aqui, a gente vem falando, eu gosto muito de animais,
quem me acompanha na rede social sabe, eu gosto muito de cachorro e tudo mais. Então, nas minhas disciplinas sempre vai ter tomografia veterinária, radioterapia veterinária, a gente fala sobre tudo isso. E nos meios de contraste, como a gente viu, o meio de contraste ele pode ser utilizado tanto em humanos quanto em animais. Então, vamos fazer um resumo do que nós vimos até agora, para que a gente possa começar a se aprofundar no conteúdo. Então, a gente aprendeu já que meio de contraste é uma substância utilizada em alguns tipos de exames na radiologia e que vai servir para quê? Para diferenciar, para dar um destaque a determinada estrutura de acordo com o que o médico queira estudar, tá bom? Então, o meio de contraste vai servir para isso, para dar uma diferenciação. E que esse meio de contraste, o ideal é que ele gere poucas reações alérgicas ao paciente, que ele tenha uma boa administração, ou seja, a administração é como o meio de contraste vai entrar no paciente, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, que ele tenha uma fácil eliminação e que ele também forneça o contraste adequado. Então, vamos começar a falar sobre as vias de administração. Existem diversas vias de administração, com o tempo isso foi mudando, mas hoje, na prática, basicamente, nós utilizamos 4, que é o que nós vamos estudar aqui. A primeira via de administração, ou seja, a primeira forma como o meio de contraste vai entrar no paciente é a via oral. Tudo que é oral é pela boca. Então, a via de administração via oral é quando o meio de contraste é administrado pela boca do paciente, quando o paciente ele vai beber, vai engolir, vai deglutir o meio de contraste. É utilizado principalmente para exames do estudo abdominal, principalmente um exame muito comum que é chamado de esofagograma, onde o médico ele vai conseguir estudar a deglutição, principalmente para pacientes que sofrem de grave refluxo, ou o paciente ele vai beber o meio de contraste, o meio de contraste ele vai se acumular na boca do paciente, vai descer pelo esôfago e vai até o estômago, como no exemplo que nós estamos vendo aqui na direita. Nós temos uma radiografia, nessa radiografia a gente consegue ver uma linha, uma mancha branca. Essa mancha branca está fazendo o quê? Está dando um destaque na estrutura, preenchendo as estruturas do paciente, o esôfago e aqui embaixo, redondo, o estômago. Então, o médico ele vai conseguir ver se esse canal está estreito demais, se esse canal está alargado demais, se esse canal tem obstrução, se esse canal tem algum nódulo, tem algum tumor, enfim, diversas patologias poderão ser estudadas. Então, a primeira via de administração é a via oral. Via oral é quando o meio de contraste é administrado pela boca do paciente. Segunda via de administração é a via intravenosa ou endovenosa. A intravenosa é quando o meio de contraste é administrado pelas veias. Ora, se eu estou bebendo o meio de contraste, por onde esse contraste vai passar? Pela boca, vou deglutir, ele vai descer pelo esôfago, vai vir até o estômago. Se o meio de contraste é administrado por via venosa na veia do paciente, o que esse exame vai estudar? As veias, certo? O médico ele vai conseguir estudar a parte vascular daquele paciente. Sua aplicabilidade é o preenchimento das veias, artérias e estruturas vasculares e permite delimitar a morfologia, a anatomia, a fisiologia daquela estrutura, seja um órgão específico, seja a parte vascular mesmo. O contraste, ele vai ser administrado, ele vai ser injetado por uma veia, diretamente na corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, vai acontecer o quê? Vai se espalhar. Ele vai se espalhar e aí vão ser realizados os exames. Normalmente se utiliza, vai variar um pouco de acordo com o que o médico quer estudar. Mas pode ser utilizada a via basílica, por ser muito superficial e de fácil localização. E também ela tem acesso a outras grandes veias, o que vai ajudar e acelerar o processo de espalhamento do contraste na corrente sanguínea. Por isso também muito importante o que nós estudamos da evolução da toxicidade, dos meios de contraste ser cada vez menos tóxico, diminuindo as reações alérgicas ao paciente, porque esse meio de contraste vai ter contato, nesse caso de veias, né, em nossos órgãos, em nossa corrente sanguínea e também
em estruturas anatômicas do nosso corpo, né? Então, nós temos duas vias de administração. Primeira, via oral. Via oral é quando o meio de contraste é administrado pela boca. Segunda via de administração, intravenosa ou endovenosa, quando o meio de contraste vai ser administrado pela veia. Terceira via de administração é a chamada de endocavitária, ou também chamada de via retal. O que é retal é pelo reto. Então, a endocavitária é quando o meio de contraste é administrado pelos chamados orifícios naturais, que se comunicam pelo meio externo. Exemplo, o reto. Exemplo, o útero. E também a uretra. Então, em alguns exames que nós vamos estudar, por exemplo, nessa imagem aqui, nós estamos vendo uma radiografia de uma criança. O meio de contraste ele foi administrado pelo reto, se espalhou pelo intestino grosso do paciente, mas veja, cadê? Está faltando alguma coisa, né? O meio de contraste não chegou nessa região, ou seja, tem algo aqui impedindo do meio de contraste passar. Ora, se o meio de contraste não está passando, como é que o alimento está passando? Como é que a água está passando? Não está, né? O paciente provavelmente tem alguma patologia que está impedindo isso. Numa radiografia sem contraste, dificilmente isso seria visível. Então, a via retal é quando o meio de contraste é administrado pelo reto do paciente. Também pode ser utilizado pelo útero, nós vamos estudar isso na próxima disciplina de exames contrastados, que existe um exame relativamente comum, chamado de histerosalpingografia. A histerosalpingografia estuda o sistema reprodutor feminino, útero, trompas e ovário, e ele é administrado pelo útero. Então, se é administrado pelo reto, pelo útero, pela uretra, é uma via de administração endocavitário, né? Endo dentro, cavitário, cavidade. Endo dentro, venosa, veia. Então, nós temos até agora 3 vias de administração. Oral, pela boca, intravenosa ou endovenosa, pela veia, endocavitário ou retal, pelo reto, pelo útero ou pela uretra. Nós temos também mais uma via de administração muito específica, mas que é importante nós estudarmos também, que é a via de administração intratecal. Existe um exame contrastado, chamado de mielografia. A mielografia é um exame que estuda o canal medular do paciente. E só se é possível estudar o canal medular, nesse caso, utilizando um meio de contraste. E esse meio de contraste, se ele for administrado na veia, ele não vai chegar ao canal medular. Se ele for administrado de maneira retal, ele não vai chegar ao canal medular. E se ele for administrado de maneira oral, ele não vai chegar ao canal medular. Então, para chegar ao canal medular, de maneira rápida e eficiente, é utilizado a via de administração intratecal. Quando o meio de contraste ele é administrado diretamente dentro do canal medular do paciente, o paciente fica em posição lateralizada, flerta um pouco a coluna para frente, normalmente entre L4 e L5 aqui nas vértebras, o médico acha o canal medular, o espaço aqui, e administra o contraste. Estou falando muito de administração, mas nós da radiologia, nós não administramos contraste, tá bom? O contraste, ele é administrado por 2 profissionais apenas. Primeiro, a equipe de enfermagem, enfermeiro ou técnico, e no caso da intratecal, e no caso também do exame que eu citei, da histerosalpingografia, e alguns exames específicos, ele tem que ser administrado diretamente pelo médico. Técnico, tecnólogo em radiologia, não administra contraste. O nosso papel é posicionamento do paciente e realização do exame adequado, tá bom? Então, mas se for... Oi? Se for um médico radiologista, ele pode fazer? O médico sim, o médico ele pode, mas nós técnicos ou tecnólogos não podemos. Mas o médico, ele pode administrar sim, apesar de que na prática, quem faz essa administração é a equipe de enfermagem. Mas no caso da intratecal e no caso da via de administração endocavitária, no exame de histerosalpingografia, quem faz é o médico. No caso da histero, quem faz é a médica ginecologista, porque é um exame também um Papa Nicolau. E no caso da intratecal, é um médico anestesista. Mas o médico, de maneira geral, ele pode fazer
Isso, tá bom? Iago, quando é exames assim de imagem, qualquer médico pode fazer ou tem que ser um médico que tenha formação na radiologia? Não entendi. Pode perguntar de novo, o áudio cortou. Quando é exames assim de imagem, que só o médico pode fazer, qualquer médico, qualquer especialização pode fazer ou tem que ser na área da radiologia? A questão de Tipo, tem que ser um médico radiologista. a questão de realizar o exame, nós podemos realizar, certo? Nós, técnicos de radiologia. Na questão da leitura do exame, da análise, da interpretação, o médico, qualquer pessoa formada em medicina, pode olhar o exame e pode analisar o exame. Mas só pode laudar, ou seja, dizer por escrito o que o paciente tem no exame por imagem é um médico especialista em radiologia, que é chamado de médico radiologista. Então, só pode dar laudo, só pode escrever por escrito o médico radiologista. Mas qualquer médico ele pode olhar, pode prescrever medicamento, pode analisar exame, mas só pode laudar, só pode descrever exatamente o que o paciente tem na imagem é o médico radiologista. Lembrando que nós, técnicos e tecnólogos, não somos radiologistas. Eu vejo muito aluno, até mesmo muitos profissionais, colocando em suas redes sociais: radiologista, sou radiologista. Gente, radiologista é o médico radiologista. Nós somos técnicos ou tecnólogos em radiologia, ou até mesmo, em alguns casos, auxiliar em radiologia. Mas o termo radiologista, no nosso caso, ele é equivocado, tá bom? Nós somos técnicos e tecnólogos em radiologia. O radiologista é o médico especialista em radiologia que lauda exames por imagens. Ultrassom, raio-x, mamografia, ressonância, tudo que for por imagem é com o radiologista. Então, nós temos estamos estudando 4 vias de administração. Primeira via oral, que é por onde? Pela boca. Segunda via, endovenosa. Endovenosa é por onde? Na veia. Terceira via, endocavitário. Endocavitário é por onde? Orifícios naturais. Reto, útero e uretra. O endocavitário pode também ser chamado de retal. E a quarta é a via de administração intratecal, quando o meio de contraste vai entrar diretamente no canal medular do paciente. E a administração do meio de contraste é uma questão muito delicada, e como eu disse, não cabe a nós da radiologia fazer esse processo de administração. Mas, Iago, a gente estudou e viu na imagem ali que é tão simples, é só dar para o paciente beber um meio de contraste, a gente não pode fazer isso? Não podemos. Por mais que pareça algo simples, como uma via de administração oral, nós não podemos fazer isso. Inclusive, nós podemos responder de maneira legal. Isso é exercício legal da profissão. Na prática, alguns profissionais que eu conheço administram o contraste, mas isso ele é errado e o profissional ele pode responder por isso. Porque a administração envolve alguns pontos. Primeiro, a punção adequada, gel que o calibre adequado, a parte de necessidade do exame, que é uma avaliação médica, as condições do paciente, as orientações, o histórico. Enfim, um exame contrastado, ele envolve todo um processo. Diferente do raio-x, entre aspas, normal. No raio-x sem contraste, a gente está em nossa sala, a gente nunca viu o paciente chega com um papelzinho solicitando raio-x. A gente vai, realiza o exame, 10 minutinhos a gente está liberando o paciente. No exame que vai se utilizar um meio de contraste, não é tão simples. O paciente ele passa por uma avaliação médica. Se o médico achar a necessidade que tem que fazer um exame com contraste, esse paciente ele vai receber diversas orientações, nós vamos receber orientações, a equipe de enfermagem vai receber orientação, o paciente provavelmente não vai fazer o exame no mesmo dia, vai ser marcado dias posteriores, para que ele possa fazer jejum, para que ele possa estar preparado, para que a equipe possa estar preparada. Por que isso? Porque é um exame específico. É um exame onde vai ser colocada uma substância no corpo do paciente. Por mais que hoje em dia não aconteça tantos acidentes, tantas situações indesejadas, mas é um exame sim que envolve risco e envolve toda uma preparação, tanto da equipe multiprofissional quanto do ambiente. A gente vai estudar isso
muito melhor na próxima disciplina, sobre todos esses processos de preparação da equipe, da sala, do paciente, dos riscos, dos efeitos colaterais, vamos estudar tudo isso. E agora vamos para o ponto principal da nossa disciplina, o que basicamente a gente estudou que meio de contraste é uma substância, mas que substâncias são essas? E a partir de agora, nós vamos estudar que tipo de substâncias são essas. Então, fazendo um resumo do que nós vimos até agora, a gente aprendeu que meio de contraste é uma substância utilizada em alguns tipos de exames da radiologia, que vai servir para quê? Para dar um destaque, uma diferenciação em determinada estrutura. E aprendemos também que essa substância basicamente tem 4 formas de como entrar no corpo humano. Quais são? Oral, pela boca, endovenosa, pela veia, endocavitário, por orifícios naturais, reto, útero e uretra, por exemplo, e também a intratecal, que quando é pelo canal medular. E nós temos, basicamente, 3 tipos de substâncias que são utilizadas atualmente como meio de contraste. Essas 3 substâncias são sulfato de bário, iodo, a gente vai estudar aqui no iodo, nós temos 2 tipos, e também o gadolínio. Então, a substância base, basicamente, são essas 3. Sulfato de bário, iodo e gadolínio. Vamos começar estudando o sulfato de bário. Os contrastes à base de bário, né? Então, quando você coloca, vou fazer um exame contrastado, vou utilizar o bário. Não, se utiliza o sulfato de bário, tá bom? É utilizado por, basicamente, 2 vias de administração. A oral e a endocavitária. Então, nós já temos informação. O sulfato de bário é utilizado por via oral e por via endocavitária. Então, supõe-se que essa paciente aqui, o que ela está bebendo, o que está sendo administrado por via oral nessa paciente? Provavelmente o sulfato de bário. Sulfato de bário sendo administrado por via oral. Então, tudo indica que esse meio de contraste utilizado aqui, por via oral, ele é o sulfato de bário. O sulfato de bário normalmente é administrado por via oral, quando é pela boca, ou endocavitário, por orifícios naturais, né, via retal, em exames que se deseja estudar, se deseja demonstrar melhor o tubo digestivo, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, em exames de raio-x e de tomografia. Então, voltando aqui, analisando essa imagem. Via de administração é essa? Via retal. Está sendo estudado o intestino grosso do paciente. Via retal, estudo do intestino grosso, está sendo utilizado aqui o sulfato de bário. Então, o sulfato de bário pode ser administrado por via oral e por via endocavitário. É um exame, é um meio de contraste relativamente seguro, dificilmente causa efeito lateral, sendo o maior problema o seu gosto, que é um pouco desagradável. O que pode ser disfarçado misturando um kisuke da Angélica, um kisukezinho aí, ou algum tipo de substância para ser diminuído um pouco o seu sabor, certo? Isso por via oral, né? E o sulfato de bário pode ser encontrado em forma de pó, como nós estamos vendo aqui. A gente tem uma embalagem aqui com sulfato de bário. Sulfato de bário é um pozinho branco, como vocês estão vendo. Esse pó branco, o médico, ele vai calcular o quanto é necessário, o quanto de mistura, pelo peso, pela idade, pela patologia, pelo que ele estudar. Então, o médico ele faz esse cálculo, passa para a equipe de enfermagem, que faz o processo de administração. Então, o sulfato de bário é um pozinho branco, que vai ser misturado com algum líquido para ser administrado. Quais são as vias de administração do sulfato de bário? Via oral e via endocavitário. Então, o sulfato de bário normalmente é encontrado já como pó, pronto para uso, e é um tipo de contraste que não é muito absorvido pelo organismo e é eliminado posteriormente junto com as fezes. Para ser utilizado como meio de contraste, o sulfato de bário precisa ser misturado à água, formando uma solução coloidal. Solução coloidal, ou seja, ela não se dissolve, ela se mistura
mas não se dissolve. Então, vai ser misturado e vai ser dado posteriormente para o paciente beber ou ser feita a administração via retal. Por esse detalhe aqui, que nunca o sulfato de bário é administrado por via endovenosa. Endovenosa é por onde? Pela veia. Ora, se nós temos uma substância que ela não se dissolve no líquido, como nós vamos mudar ela na corrente sanguínea? O que nós temos na nossa corrente sanguínea? Sangue. Sangue é o quê? Líquido. Sulfato de bário vai preencher, vai interromper, não vai se misturar, vai interromper o fluxo e vai causar um dano gravíssimo ao paciente. Por isso que o sulfato de bário só é administrado de maneira oral ou de maneira retal, para posteriormente ser eliminado junto com as fezes, tá bom? E ele não é absorvido pelo organismo, por isso que de maneira por via oral não tem perigo nenhum dele ser absorvido pelos rins e acabar atrapalhando o fluxo do nosso sistema renal. Então, o meio de contraste, ele vai descer pela boca, vai chegar no estômago, posteriormente vai ser eliminado pelas fezes, ou vai ser administrado via retal, ficar no intestino e posteriormente também sendo eliminado pelas fezes. Então, a via de administração do sulfato de bário é a via oral e a via retal. Seguindo esse exemplo de que não pode ser administrado de maneira venosa, obviamente também ele não pode ser administrado de maneira intratecal. Quando é intratecal é aonde? O canal medular do paciente. Medula produz o quê? Dentro das coisas, sangue. Então, não pode. Sulfato de bário, pozinho branco, que vai ser agitado com algum líquido e vai ser administrado no paciente, via oral ou via retal, onde o médico vai poder estudar aquelas regiões. Exemplos aqui, sulfato de bário. Essa imagem aqui à nossa esquerda é aquela lá de um dos primeiros slides, onde nós temos um exame de enema opaco, onde o médico ele consegue estudar o intestino grosso. Então, lá no começo, nós tínhamos apenas uma imagem, sem tantas informações. Chegou nesse momento, o que nós sabemos aqui? Que é um exame contrastado. Que tipo de contraste está sendo utilizado aqui? Sulfato de bário. Como eu sei? Porque a via de administração foi a via retal. Então, o meio de contraste foi colocado no reto do paciente, se espalhou pelo intestino grosso, então a via de administração foi a retal e o meio de contraste foi o sulfato de bário. À nossa direita, nós temos o exame de esofagograma ou esofagografia, que vai estudar o esôfago e também o estômago do paciente. Então, se é por via oral, qual é o meio de contraste? Sulfato de bário. Foi misturado com a água, em alguns casos até com iogurte, com suco, foi dado para o paciente beber, o paciente ele vai engolir, vai deglutir, e o médico vai estudar todo o esôfago. Por exemplo, será que esse estreitamentozinho aqui ele é normal ou está estreito demais? Será que essa parte aqui ela está alargada demais ou é assim? Então só é possível se estudar isso com o exame, nesse caso, né, com o exame contrastado. E aqui nós sabemos que está sendo utilizado o sulfato de bário, beleza? Vamos passar para o que talvez seja o meio de contraste mais popularmente conhecido, que é o iodo. Então, os contrastes à base de iodo podem ser utilizados por 3 vias. Por via oral. Por que se utiliza o iodo por via oral? Quando o paciente ele tem uma alergia ao sulfato de bário. Porque o gosto do iodo ele é muito ruim. Então, o sulfato de bário, apesar de também ter um gosto ruim, ele é utilizado mais de maneira oral. Mas caso o paciente ele tenha algum tipo de alergia, de hipersensibilidade ao sulfato de bário, o iodo também pode ser administrado por via oral, apesar de ser mais raro. O iodo ele é utilizado em grande amplitude de maneira intravenosa. Tudo que é intravenosa ou que é endovenosa é aonde? Na veia. Ou intratecal. Intratecal é aonde? Canal medular. Então, o iodo, de maneira geral, ele pode ser utilizado por via oral, mas em sua grande amplitude de maneira venosa na veia ou intratecal no canal medular. Então, o iodo é utilizado com sua base química, o iodo, e é largamente utilizado na radiologia, com frequentes exames radiológicos convencionais e tomografias.
E diferente do que a gente viu no sulfato de bário, a gente viu que o sulfato de bário, ele é um pozinho branco e ele é insolúvel. In é um prefixo negativo, de não. Então, insolúvel, ele não se dissolve. Se não se dissolve, ele não pode entrar em nossa corrente sanguínea, porque senão vai atrapalhar o fluxo de água e de sangue do nosso corpo. Já o iodo é o contrário. O iodo, ele é solúvel, ele se dissolve facilmente. Por isso que ele é utilizado de maneira venosa. Então, nós temos um contraste que, ao entrar na nossa veia, ele consegue se diluir, se dissolver e se espalhar de maneira bem. Então, é o ideal para estudos de órgãos e da parte venosa, além do intratecal. E dentro do iodo, nós temos uma classificação. Nós temos o iodo iônico, também chamado de iodado, ou iodo não iônico, que é chamado de não iodado. A gente vai trabalhar com o termo iônico e não iônico, para facilitar um pouco o entendimento de vocês. Qual a diferença de um para o outro? O meio de contraste iônico, ele tem uma maior concentração de iodo e ele possui uma alta osmolalidade. A osmolalidade é um termo químico que ele diz que o que tem alta osmolalidade, ele tem uma alta concentração de partícula. Então, o iodo iônico, ele tem uma grande concentração de iodo. E o iodo, em grande concentração, ele gera mais dano ao paciente, ele gera mais reações alérgicas. Então, o iodo iônico, ele tem uma alta concentração de iodo e ele pode gerar um pouco mais de alergias e de danos ao paciente. Isso é bom? Não. Isso é ruim. Então, o meio de contraste do iodo iônico, ele é um contraste mais antigo, mais barato, mas que também ele tem um risco maior de gerar danos, de gerar reações alérgicas ao paciente. Mas nós temos uma evolução. A evolução é o iodo não iônico. Ora, o iodo iônico ele tem alta osmolalidade, alta concentração da substância iodo. Isso é bom? Não. Então, a tecnologia criou, de pesquisas e estudos, o iodo não iônico, que tem uma baixa osmolalidade e uma menor concentração de iodo. Se tem baixa osmolalidade e menor concentração de iodo, ele vai gerar menos reações alérgicas ao paciente. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Então, se você conhece uma pessoa, você mesmo, algum familiar, vai fazer um exame contrastado utilizando o iodo, qual seria o iodo mais indicado? O iodo não iônico. Por quê? As reações alérgicas utilizando o iodo não iônico, elas são de difícil acontecimento. O iodo não iônico, ele é mais seguro. Por quê? Porque tem uma baixa osmolaridade e uma menor concentração de iodo. Na prática, o iodo não iônico, hoje em dia, felizmente, é o mais amplamente utilizado. Porque ele é bem mais tolerado pelo organismo e é um contraste de última geração e raramente causa reações alérgicas ao paciente, apesar de, obviamente, ele ter um custo maior do que o iônico, certo? Iodo iônico, ele é mais barato, mas ele tem alta osmolalidade, alta concentração de iodo e uma chance maior de causar reações alérgicas. Iodo não iônico. Qual é o mais usado? Hoje, o iodo não iônico, hoje em dia está sendo mais utilizado, apesar do seu custo ser maior, mas a sua segurança também é bem maior. Então, nós temos aqui exemplo do iodo. O iodo ele é em formato de líquido, diferente do que nós estudamos no sulfato de bário, que é um pozinho branco, né? Então, nós temos aqui o iodo, que ele é líquido, e vai ser administrado na veia do paciente. Nós vimos que... A qualidade é a mesma, Iago? Do iônico para o não iônico, a qualidade basicamente é a mesma. Ele vai conseguir gerar o contraste na imagem. O que vai mudar é mais a questão dos efeitos colaterais. Do não iônico, ele ser melhor pelo fato de gerar menos efeitos colaterais ao paciente. No mais, basicamente é a mesma coisa, além da diferença do preço, né? O não iônico, como toda a evolução, ela é mais cara. Mas hoje em dia é mais utilizado. O não iônico dificilmente se utiliza. Então, tá o exemplo aqui dele sendo administrado na veia do paciente.
A gente estudou que o sulfato de bário, ele é insolúvel, ou seja, ele não se dissolve. Se ele não se dissolve, ele pode entrar na veia do paciente? Não, porque ele não vai se dissolver. O iodo, ele é hidrossolúvel. Tudo que é hidro é referente ao quê? A líquido, a água, e solúvel de se dissolver. Então, o iodo ele é hidrossolúvel, se dissolve em água. É por isso que o iodo ele é amplamente utilizado em exames na região venosa, que são os mais comuns. Por quê? Ele consegue entrar na veia, na circulação do paciente, entrar nos órgãos, se espalhar, tem uma fácil eliminação posteriormente pelo sistema renal, não tem problema de ir para os rins, se utilizado de maneira segura, obviamente. Então, o iodo ele é utilizado de maneira endovenosa ou intravenosa e de maneira intratecal, né? Então, nós temos aqui, ó, meios de contraste, exemplos de meio de contraste iônico e não iônico. Qual o melhor? Qual o mais indicado? O não iônico. Por que o não iônico é mais indicado? Porque ele gera menos reações alérgicas ao paciente. Por que ele gera menos reações alérgicas ao paciente? Porque ele tem baixa osmolaridade e tem uma menor concentração de iodo. É um material utilizado aqui para o exame de urografia, renal, rins, urina, urografia, grafia, registro, grafia, estudo. Estudo dos rins, estudo da urina. Urografia, estudo da urina excretora, é o ato de expelir, de botar para fora. A gente vai estudar esse exame. Urografia excretora é o exame que estuda o sistema renal. O meio de contraste, o iodo. Qual o mais indicado? Não iônico. Qual a via de administração? Venosa. Vai entrar na veia do paciente. Posteriormente vai ser o que na nossa veia de líquido vai para onde? Os rins, ele filtra. Os rins filtram esse exame, é realizado os exames por imagem, os raios-x, e o médico vai poder estudar toda a parte do sistema renal do paciente. A gente vai estudar sobre esse exame mais à frente. Só definindo um pouquinho mais, esclarecendo sobre esse termo técnico, sobre osmolalidade, né, só para não ficar mais nenhuma dúvida. Osmolalidade nada mais é do que o número de partículas por quilograma de solvente. Ou seja, a alta osmolalidade quer dizer que tem que ter muita concentração de partícula por quilograma. A baixa osmolalidade quer dizer que precisa de menos concentração de partícula. E no caso do iodo, a maior concentração de iodo gera um risco maior ao paciente. A menor concentração de iodo melhora a situação, diminui a possibilidade de efeitos colaterais. Nos contrastes iodados, né, quanto maior a osmolalidade, maior a intolerância e a probabilidade de reações alérgicas do paciente. Mais algum exemplo aqui de exame sem contraste, né, onde a gente vê basicamente nada, só uma massa cinzenta. Já no exame com contraste, o médico ele consegue estudar melhor a parte vascular. Então, até agora, nós estudamos dois meios de contraste. Sulfato de bário. Qual é a via de administração do sulfato de bário? Oral e endocavitário, ou seja, pela boca ou pelo reto. Pozinho branco que não se dissolve. Iodo. Dentro do iodo, nós temos dois tipos. O iodo iônico e o iodo não iônico. Qual é o mais indicado? O não iônico. Por quê? Tem menor chance de causar reações alérgicas ao paciente. Via de administração do iodo. Pode ser oral, mas principalmente intravenosa ou intratecal, na veia do paciente ou no canal medular, porque ele é hidrossolúvel, se dissolve com facilidade. E o nosso terceiro meio de contraste, ele é o gadolínio. É utilizado apenas na veia, então já facilitou. O gadolínio é utilizado apenas na veia. Tudo que é administrado na veia é o quê? Intravenosa, endovenosa. Então, a via de administração do gadolínio é a via intravenosa, certo? É considerado o meio de contraste um dos, meio de contrastes mais seguros que existem, porque ele dificilmente tem contraindicações, dificilmente tem histórico de pacientes com hipersensibilidade, pacientes com alergias. O gadolínio, ele tem, além de ele ser apenas administrado na veia, ele tem outra característica, que ele é utilizado apenas no exame de ressonância magnética.
A gente viu o iodo e o sulfato de bário, eles podem ser utilizados em radiografias, né, em raio-x, em tomografias também. Já o gadolínio, não. O gadolínio ele não é utilizado em tomografia, não é utilizado em radiografias. Ele é utilizado apenas no exame de ressonância magnética. Por quê? O gadolínio é um elemento químico, é uma terra rara. Ó, vocês podem ver aqui. O gadolínio é uma pedra, é uma terra rara, retirada de algumas rochas. E ele tem uma característica que o gadolínio... E como é que é injetado? Oi? Como é injetado, se é uma pedra? Ótimo, muita pergunta. Ele reage à água e é solúvel em ácido diluído. Então, após ele ser coletado e vir essa pedra, vai ser feita uma mistura química para que ele possa ser diluído e ele fique mais solúvel, ou seja, que ele possa ser administrado na veia do paciente. Por isso que não tem como colocar a pedra inteira, né, na veia do paciente. Ele vai passar por uma mistura química, vai ser diluído até ficar em estado líquido. E após ficar em estado líquido, ele vai ser administrado na veia do paciente. Então, a única via de administração do gadolínio é a via venosa. E aí, por que o gadolínio é utilizado apenas na ressonância? Porque o gadolínio ele tem uma substância chamada de propriedade de substância paramagnética. Como vocês sabem, ou vão ficar sabendo agora, a ressonância magnética, ela não trabalha com radiação ionizante, não trabalha com raios X, trabalha com um tipo de magnetismo, que a gente vai estudar melhor na disciplina de ressonância. E o gadolínio, ele não reage à radiação X. Então, se for administrado o gadolínio na veia do paciente e for feito um raio-x ou for feita uma tomografia, não vai aparecer nada, porque o gadolínio ele não reage à radiação X. Já se for feita uma ressonância magnética com magnetismo, aí sim o gadolínio ele vai reagir, porque ele tem uma substância paramagnética. Da mesma forma que se for colocado sulfato de bário ou iodo e for colocado para o paciente fazer uma ressonância, não vai dar o contraste adequado na imagem, porque o sulfato de bário e o iodo eles conseguem reagir à radiação X. Então, o gadolínio ele tem duas características bastante importantes. Primeiro, a sua via de administração. Existem casos raríssimos que ele pode ser administrado de outra forma, por via oral. Mas, de maneira geral, em grandíssima amplitude, é utilizado de maneira venosa. E a outra característica é que o gadolínio é utilizado somente no exame de ressonância magnética, porque ele contém uma substância paramagnética que reage ao magnetismo. Certo? Então, a gente está conseguindo ver aqui um exemplo, e aqui é uma angiorressonância venosa, onde consegue ver toda a parte venosa da cabeça do paciente. Então, fazendo um resumo geral da nossa aula. Espera aí, só um instante. Oi. Escutando um barulho, mas enfim. Fazendo um resumo sobre nossa aula, nós estudamos sobre meio de contraste. O que é meio de contraste? É uma substância que vai entrar no corpo humano, vai ser administrada no corpo humano e vai fazer um processo de dar uma melhor visualização, um destaque àquela estrutura. Que tipo de substância é essa? Basicamente, nós temos 3 tipos de substâncias. Quais são? Sulfato de bário, iodo. Dentro do iodo, nós temos 2 tipos, o iodo iônico e o não iônico. E também o gadolínio. E como esses meios de contrastes podem entrar no corpo, podem ser administrados? Basicamente, utilizando 4 vias. Via oral, quando é pela boca. Via endovenosa ou intravenosa, quando é na veia. Via endocavitária ou retal, quando é por orifícios naturais, como reto, útero ou uretra. E via intratecal, quando o meio de contraste vai ser administrado pelo canal medular do paciente. E cada meio de contraste tem a sua característica. O sulfato de bário é um pozinho branco, insolúvel, que não se dissolve. É administrado por via oral e por via retal. O iodo, ele é hidrossolúvel, ou seja, ele consegue se dissolver com facilidade.
possibilidade. E ele pode ser administrado de maneira oral, mais raramente, mas principalmente de maneira venosa e de maneira intratecal. E dentro do iodo, nós temos o iodo iônico, que é um iodo mais antigo e que ele pode gerar um maior índice de reações alérgicas ao paciente. E o iodo não iônico, que é o iodo mais moderno, que contém uma menor concentração de iodo, que é um meio de contraste mais seguro e provavelmente vai diminuir as reações, provavelmente não, com certeza vai diminuir a possibilidade de reações alérgicas ao paciente. Ou seja, o iodo não iônico, ele é o mais indicado. E nós temos também o gadolínio, onde sua via de administração é a via venosa, e ele tem a característica de ser utilizado somente no exame de ressonância magnética, pelo fato dele ter um elemento paramagnético. Poder evidenciar melhor. E vai conseguir reagir ao magnetismo da ressonância magnética. Porque nem todo exame de radiografia você vai conseguir ver tudo que você precisa. Oi? Não, eu tô falando com a minha, ela tá perguntando por que precisa usar por que precisa usar o quê? O meio de contraste? Hein? O contraste, é. Isso, é exatamente isso que você falou. Porque em alguns exames, o médico ele não vai conseguir ver tudo que o paciente tem, ver todos os órgãos. Então, quando o médico ele não consegue ver determinada estrutura, determinado órgão, ele passa o exame com contraste, o contraste vai entrar naquele órgão, entrar naquela estrutura e oferecer para o médico uma melhor visualização. Então, em alguns casos, é solicitado um exame com contraste. Pessoal, estou deixando aqui meus contatos, meu e-mail. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, eu vou colocar na plataforma também todos os materiais, apostilas, nos grupos do WhatsApp também. Mas quem tiver dúvida, quiser entrar em contato aí, eu estou à disposição. E para fechar a nossa aula de hoje, eu quero deixar uma mensagem. Não espere que o incentivo venha de outros. O primeiro é acreditar no seu sonho. Mas a sua radiologia é Então, radiologia do... muitas vezes nós esperamos que o outro, o próximo, nos motive, nos oriente, nos ajude, mas o primeiro a acreditar no sonho tem que ser nós mesmos. Então, nós temos que estar sempre motivados, sempre em busca do conhecimento. Então, eu queria agradecer. E aí a gente pega a radiologia. Queria agradecer, muito obrigado a atenção de todos. E o que precisar, qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou sempre à disposição. Nossas aulas serão todas as terças, a partir das 19 horas. Hoje teve um atrasozinho de uns 10 minutos, porque eu estava com um problema na minha conexão, por isso que eu demorei um pouco mais a mandar o link. Mas essa aula está sendo gravada e, posteriormente, eu irei disponibilizar para vocês, tanto na plataforma, quanto posteriormente no meu canal do YouTube. E também no... E a gente ainda vai conseguir radiologia odontológica? Oi? A gente ainda vai conseguir pagar radiologia odontológica? Sim, sim. Todas as disciplinas vocês vão estudar. Radiologia odontológica e todas as outras. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite a todos e muito obrigado. Jéssica, muito, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado e terça-feira tem mais. Tchau. Tchau.